O SBT está anunciando os últimos capítulos da reprise da novela Mar de Amor, que vai ao ar de segunda a sexta às 5 da tarde. Mas, para quem é telespectador assíduo da trama de amor entre Estrelinha e Vitor Manuel, deve estar com a mesma impressão que eu. Não parece que já faz semanas que a história acabou? As respostas para essa pergunta acompanhe no programa de hoje. Olá, meu nome é Thiago Fernandes e esse é o Almanac Latino, o canal onde novela mexicana é levada a sério. Antes de mais nada, peço seu like, seu comentário e a sua inscrição. Clique no sininho, assim o YouTube te avisa cada vez que um novo vídeo entra no ar. Mar de Amor é uma novela produzida por Nathalie Lartilut em 2009 e que é protagonizada por Zúria Vega e Mário Cimarro. A história é original de Délia Fiadio e a adaptação desse texto corre a cargo de Alberto Gomes e Maria Antonieta Calu Gutierrez. Quem acompanha o Almanac Latino sabe que essas informações, embora pareçam apenas uma ficha técnica, são sempre fundamentais para entender o porquê que certas novelas funcionam e outras não, ou ainda, o que funciona dentro delas e o que não. Mar de Amor foi um êxito no México e no Brasil também, ao menos na primeira exibição em 2016. Mas nos dois lugares ela começou muito bem e os índices de audiência foram perdendo fôlego. Eu assisti Mar de Amor mais ou menos em 2010, bem antes do SBT passar a novela pela primeira vez em 2016. E aí, em ocasião dessa reprise, que começou em dezembro do ano passado, eu corri para maratonar a novela outra vez, para ter ela bem fresca na minha memória. E sabe aquela novela que a memória afetiva te trai? É quando você lembra de ter curtido um monte quando vê pela primeira vez, mas quando você assiste outra vez, já não acha tão bom assim. Vem aquele pensamento, eu lembrava de ser melhor. Mar de Amor vai mais ou menos por aí. Em primeiro lugar, esse vídeo nem é exatamente para dizer que eu esperava uma história de altíssima qualidade, com situações complexas, personagens profundos, diálogos densos. Não! Quem conhece as produções da Nathalie Lartilut sabe o que esperar. Farofas, histórias malucas, vilões absurdos e acontecimentos impossíveis. Mas até aí não é exatamente um defeito. Novelas nessa linha são feitas justamente para a gente se divertir. A ruindade e a tosquice são justamente os fatores que proporcionam esse guilty pleasure. Quem acompanhou A Gata, Coração Indomável ou Cuidado com o Anjo já conhece bem o estilo da produtora. Histórias bem clássicas que rapidamente te prendem em produções de baixo orçamento. Mar de Amor, de fato, entrega a farofa que ela promete. Temos grandes barracos, puxões de cabelo e tapas na cara diariamente. Mas, se tá perdoado ser tosco, o que realmente tem de errado em Mar de Amor? A adaptação. Porque não adianta nada a diversão diária dos barracos quando a espinha dorsal foi pro brejo. Tem um ponto claro onde isso acontece em Mar de Amor: o assassinato do Dr. Hernán, personagem do ator Marcelo Córdoba. A partir daí, a novela mergulha numa total falta de ideias de como prosseguir a história, que fica sustentada somente no desfecho desse crime e nos possíveis suspeitos, enquanto Vitor Manuel tá mofando na cadeia. Essa produção teve 164 capítulos originais e o crime acontece por volta dos 120. Isso quer dizer que a novela ficou enrolando mais ou menos uns 2 meses antes de botar ponto final. E aí eu acho curioso a novela ser adaptada pelo Alberto Gomes, que é praticamente um mestre do esticamento. Quem assistiu Gata Selvagem ou Acorrentada sabe que este é um autor que é muito inventivo na criação de situações para esticar o enredo com alguma substância. Quer dizer,
não basta você apenas criar uma cena que movimente um capítulo. A história precisa ter algum acontecimento maior rolando. Em Mar de Amor, a novela agoniza num total esgotamento de ideias. E, na minha opinião, a raiz disso é que o início da novela foi excessivamente ágil e acabou sobrando pouca coisa para ser resolvida na reta final. Situações importantes do enredo, como o perdão entre a Estrelinha e o pai dela, foram resolvidas com muita facilidade e faz tempo. Mesmo a questão entre os personagens do Juan Ferrara e da Érica Buenfil, que podia ter sido ainda mais explorada, foi resolvida numa conversa rápida, deixando novamente um abusador sem qualquer castigo. Sim, a protagonista da novela é fruto de um abuso sexual, mas tá tudo certo, já que ele tava bêbado e não era consciente dos próprios atos. Mas ok, nem vamos militar, porque Mar de Amor é um circo, e não ia fazer uma abordagem séria disso. Vamos nos ater ao fluxo da história. De certa maneira, Mar de Amor repete um vício de praticamente todas as novelas escritas originalmente pela escritora Adélia Fiadio. Os personagens dos pais, e nesse caso, os de praticamente todos os veteranos, só estão lá para uma função. Depois que eles resolvem o conflito pelo qual existem, se tornam meros conselheiros dos protagonistas. E isso não acontece só com Juan Ferrara e Érica Buenfil. Raquel Olmedo e Inácio Lopes Tarso parece que só estavam na novela para uma cena, se revelarem pais de outros personagens. O casting da novela está repleto de atores veteranos de primeiro nível, como Maria Sorté, Sérgio Reinoso ou Norma Herrera. Essa última, que faz a professora Violeta, nunca teve uma história própria e se limita a ser mais uma entre tantas conselheiras da mocinha. Conclusão, ela até some por um tempo para reaparecer nos últimos capítulos. Com tantos bons atores, custava existir alguma boa história para eles? Mas o calcanhar de Aquiles de Mar de Amor tá mesmo nos vilões, esgotados rápido demais. Quando eu digo esgotado, tem a ver com o quanto eles ainda aportam para a novela. Vamos lá. Oriana, a antagonista interpretada por Mariana Seoane, de fato, tinha uma trajetória de redenção. Mas ali por volta do capítulo 50, a personagem já estava regenerada. Embora não tenha tido a personalidade alterada, ela ainda segue uma mulher de caráter forte, podia ter sido mais explorada como uma rival para Estrelinha, se não amorosa, na questão da fortuna da família. O caso mais grave é do Leon Parra-Ibáñez, do ator Manuel Landeta, e que, na minha opinião, sofreu do que eu chamo de desmascaramento precoce. Com os crimes do vilão expostos, o personagem entrou numas de ser foragido da polícia. Mas se você pegar a novela completa, o Leon passa mais da metade da história como fugitivo do que necessariamente em ação. Aí fica naquilo, tá sempre tramando, faz uma maldade aqui, outra ali, mas a função dele acaba se perdendo. Podia render mais também. Aí sobra pra Coral, personagem defendida pela atriz Ninel Conde, ser a grande vilã da novela. Eu sei que depois da Alma Rain Rebelde, fica difícil não ter simpatia pela Ninel Conde, mas eu sinto que a personagem está um pouco acima da capacidade dramática da atriz. Volto a dizer, sei que a novela não é complexa e nem profunda, mas mesmo numa farofa, ou ainda muito mais nelas, você precisa de atores competentes para dar alguma verdade para tanto circo. Aqui nem a direção nem a atriz ajudam a personagem a deslanchar de vez. Desde o início da novela, tá nesse assunto do problema psicológico da Coral e que de alguma maneira deixa o Vítor Manuel amarrado a ela. Mas isso já foi mais que explorado, das 1000 crises que a personagem tem, e já tá mais que comprovado que ninguém acredita mais nela. E a personagem, embora ainda ativa, sofre um pouco do mesmo mal do Leon Parra-Ibáñez. Com os vilões mais que escancarados, sobra pouco para desenvolver um plot que ainda renda. Nessa reta final, o assunto é que ela tá com um tumor e que vai morrer de verdade.
pouco para sustentar daqui até os últimos capítulos. Ah, e ainda a gente teve que aguentar umas histórias da mais autêntica vergonha alheia até para Mar de Amor, como aquilo de que o Santos, o militar interpretado pelo Arturo Carmona, estava enfeitiçado pela Coral e vira um escravo das vontades da vilã, inclusive agindo contra a Oriana. Bom, além da situação ser completamente ridícula, dura além da conta. E quando você acha que acabou, eles voltam a colocar isso na novela. E já que a gente tá nesse assunto dos vilões desmascarados, é curioso pensar que vinha despontando justamente a figura do Dr. Hernan numa faceta mais vilanesca. De um simples pretendente sem chances para a estrelinha, o personagem foi criando uma atmosfera mais sombria, ao enganar a personagem para que ela acreditasse que os dois estavam casados. E isso que eles utilizaram o surrado clichê da amnésia. Parece esquisito dizer isso, mas o problema é que a primeira metade de Mar de Amor foi ágil até demais. Talvez, se os roteiristas soubessem como a história ia acabar, teriam dosado melhor os acontecimentos do começo da novela, explorado mais o potencial de certos plots para não chegar nessa fase atual, um vazio de ideias, onde nada acontece. Não é que esteja reclamando da novela ter sido ágil, não, mas sabe quando você espera tanto para chegar num certo ponto da trama e do nada aquilo se resolve tão rápido, mas tão rápido, que fica uma certa decepção do potencial desperdiçado? E só para lembrar, nos últimos capítulos de Mar de Amor, a produção da novela decidiu demitir o protagonista Mário Cimarro por conta da indisciplina e de diversas brigas com o elenco da novela, em especial com Ninel Conde, que é uma das atrizes com quem ele mais contracenou. Nessa minha nova maratona de Mar de Amor, você vê claramente o quanto a saída dele desfalca alguns desfechos. Embora o ator cubano tenha gravado cenas externas na praia e que mostram o casamento no último capítulo, em outras sequências, como as que revelam o assassino do Dr. Hernan, o ator é uma ausência sentida. Os roteiristas acabaram usando o personagem do Juan Ferrara para cumprir algumas funções que seriam do Vítor Manuel na narrativa. Aliás, foi por causa desse acidente de percurso dos bastidores que o veterano ainda teve algo para acrescentar na história. E para completar, se você acha Mar de Amor tosca, a dublagem realizada pela BKS também não ajuda. Admito que às vezes eu boto na novela e dá vontade de dar risada, que eles não traduzem nem a palavra praia e falam Playa Escondida. Acho ótimo que o estúdio evite o excesso de adaptações dos nomes dos personagens, mas não precisa levar tão ao pé da letra. E você, gosta de Mar de Amor? Acha uma boa novela ruim? O que você tá achando da reta final do enredo? Deixe o seu comentário e se inscreva no Almanac Latino. Até mais!